Então, hoje a gente vai falar sobre práticas segredo para mulheres negociarem o seu salário no corporativo. E aqui eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os medos que você tem e que todo mundo tem. Você vai ver que é um padrão. O mais interessante é que eu converso com tantas mulheres e eu pego padrões. Você vai ver que você não está sozinha nesses medos, mas como fazer para você ter de fato uma negociação salarial justa e que você consiga ganhar a mais. E aí eu quero começar falando para vocês, eu não sei se, até para quem não me conhece, antes aqui de eu começar, eu sou a Aline Bertotti, sou diretora no corporativo e tenho como missão levar mais mulheres a cargos de liderança. Até muito em linha com isso, ontem, meu marido todo dia de manhã assiste aquele jornal da Jovem Pan, ele assiste pelo YouTube. E ontem saiu a notícia de que mulheres fizeram pesquisas, super recente agora, saiu ontem, que mulheres ganham 20% a menos, em média, que os homens no mercado de trabalho. Isso não é novidade, né? Fizeram um fuá, mas não é novidade. Assim, entra ano, sai ano e a gente continua nessa média de 20%. E para mulheres em cargos de gerência, é 25%, aumenta a diferença salarial. E nesse ponto, onde que a gente entra nisso? Onde que a gente faz a nossa parte? Sabendo negociar o nosso salário. Então, assim, um fuá em torno disso, sendo que isso já é conhecido por todo mundo. E aí eu quero contar para você o dia que eu tive medo de negociar o meu salário e o que aconteceu. Quando eu até fui descobrindo assim como negociar. O primeiro emprego que eu tive foi já com 27, eu já me considerava até velha para entrar no mercado corporativo. Então, eu aceitei qualquer migalha que me desse. Gente, eu não estava ali numa posição de negociação, eu estava numa posição de implorar por um salário, qualquer salário. E aí, consegui lá meu emprego pagando R$ 2.000, achei maravilhoso. Não fazia ideia de como negociar o salário, eu só queria um salário. E lá dentro eu tive uma promoção. E quando eu tive a oportunidade de negociar um próximo salário, eu estava ganhando R$ 4.000. E esse próximo salário foi para uma outra empresa, então eu mudei de empresa e eu negociei o meu salário pautado, o meu próximo salário pautado no meu salário atual. Isso é um erro. E eu vou te contar por que e como fazer. Mas eu tive muito medo de negociar o meu salário nesse momento, porque eu estava no cargo de analista, eu sabia já o que eu tinha que fazer para conseguir um cargo de gerência, que é o que eu ensino na mentoria, e eu tinha conseguido uma entrevista numa empresa incrível, que para mim era assim, brilho nos olhos. Era a empresa que eu queria, uma empresa legal, cool. Falei, putz, eu quero essa vagueira para um cargo de gestão. E eu falei, ai meu Deus, eu quero muito essa vaga. E eu fiquei com muito medo de negociar. Pedia mais, sabe? E se eles dissessem não? E se eles recuassem? E se eles escolhessem a pessoa mais barata, que não era eu? E aí eu pensei, bom, o que eu vou pedir? A menina me ligou do RH, falou, Aline, legal, você passou, agora a gente precisa ver a questão da remuneração. Qual é a sua pretensão salarial? E eu vou dizer como responder essa pergunta da forma correta, tá? O que eu vou dizer aqui agora não é a forma correta. Mas eu respondi, pensei, né, aqui antes de responder. Bom, se eu pedir o dobro do que eu ganho, já tá ótimo, já é muito, né? Então, eu ganhava 4, lembra? Então, eu vou pedir 8. Aí eu falei, ah, não, vou ser ousada aqui, vou ousar, vou pedir de 8 a 10, baita erro. E aí eu falei para ela, olha, de 8 a 10. Daí ela falou: ah, tá bom, tô anotando aqui, vou verificar e retorno para você. Nossa, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, pedi muito, não vai voltar. Meu Deus, meu Deus. Aí ela me ligou de volta, sei lá, 3 dias depois. Falou assim, Aline, a gente aqui conseguiu para você um salário de 9, quase 10, era 9.700 e blá blá blá, 9.745. E eu pensei na minha cabeça assim: "Caraca, mandei muito bem". Ela até me ofereceu acima dos 8 que eu pedi. Nossa, arrasei, fiquei super feliz, fui para o meu cargo de gerência, tô lá, né, comemorando, feliz, trabalhando, aprendendo a minha gestão, né, como é que eu ia gerir um time ali enquanto o avião voava, eu estava trocando a turbina.
Até que um dia nesse dia entrou eu, uma outra menina e um menino junto comigo, para o mesmo cargo, eram várias unidades. Então, eu assumi uma unidade, eles assumiram outras, mas a função era a mesma. E a minha, até eu atendia uma grande, grande empresa, com faturamento super alto lá. Então, eu podia dizer que a minha era até trazia mais lucro para a empresa. E aí, num dia, num bar, conversando, papo vai, papo vem, e eu sei que vocês fazem isso também, eu sei que meu time faz isso e todo mundo faz isso. Ah, queria saber quanto você ganha. Ah, se eu falar, você fala o seu. Ah, eu vou falar primeiro, né? Então fala o seu. No final das contas, descobri que eu ganhava menos que os dois. E eu achando que eu tinha arrasado na negociação. Na primeira batida, assim, daquilo em mim, a hora que falou, primeiro eu fiquei com vergonha. Porque eu falei assim, credo, eu ganho menos, fiquei até com vergonha, sabe? Eu falei, meu Deus, quero ir embora, porque eu tô valendo menos que eles e eu entrei junto com eles. Deve ser porque, de fato, eu não tenho tanto valor, assim, acho que eles vieram de outras empresas melhores do que eu e por isso eles ganham mais. Aí comecei a fazer perguntas, né? Porque eu já estava com vergonha de estar com a cara no chão, já estava me sentindo cocô do cavalo do bandido e comecei a fazer perguntas para ela e para ele. E aí falei: "Ah, mas quanto vocês que pediram, eles que te ofereceram?" E aí eles começaram a contar a história, que eles vieram de uma outra empresa, eles estavam numa posição de negociação boa, então eles estavam ganhando de fato bem, mas com certeza mais do que eu, porque eu ganhava 4, então eu dobrei o meu salário. E aí eu descobri, eu pedi, lembra, de 8 a 10, porque 8 para mim já era o dobro do meu salário. Errado fazer isso, tá? E eu vou explicar por que errado se pautar no seu salário para negociar o seu próximo salário. Mas eu pedi de 8 a 10. Eles pediram já para cima. Eles pediram acima e o valor exato que eles queriam. Por isso, queria 12. Olha, eu quero 12, minha pretensão salarial é 12, minha pretensão salarial é 16. E aí eu comecei a entender que não era por conta do meu histórico profissional, não era por conta da empresa de onde eu vim, que não era tão boa quanto a deles. Não, era simplesmente porque eu não soube negociar o meu salário. E eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Porque no momento, lembra, tinha eu, uma menina e um menino. Depois eu vim para essa empresa atual que eu tô como diretora. Esse menino saiu da empresa de onde ele estava também. E ele, na época, não negociou o salário porque ele pediu o salário mais alto, porque ele já ganhava mais. Por isso que ele entrou ganhando mais do que eu. Mas aí, quando ele viu que eu aprendi e entendi o que eu tinha que fazer, porque foi um baque para mim, assim, como assim? Não, então no próximo eu vou aprender a negociar o meu salário, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou entender com quem já fez, eu vou ler tudo que tem para ler, eu vou modelar tudo que tem para modelar e eu vou negociar bem o meu salário. Aí, nessa que eu saí e saí antes dele, eu negociei o meu salário, eu aumentei o meu salário em 10 mil reais. E quando ele saiu, a gente depois virou amigo, então a gente saía mesmo depois da empresa, né? A gente ia para bar e tudo mais, happy hour. E aí ele comentou comigo: Aline, negociei o meu salário e eu aprendi com você. Então eu consegui aumentar o meu salário que eles, né, tinham para mim em 2 mil reais. Isso quer dizer o quê? Se entrou uma mulher e ele para o mesmo cargo, ele aumentou aquilo que a empresa queria oferecer, e eu vou dizer como a empresa se pauta no que ela quer oferecer, em 2 mil reais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no ano ele ganha 24 mil reais a mais do que ela, porque simplesmente ela não negociou o salário dela. Você entende que quando você não negocia, você está abrindo mão de ganhar dinheiro? Pelo fato que você tem medo de algumas coisas que a gente vai passar aqui pelos medos. Você está deixando de ganhar, por exemplo, no caso dele, 24 mil reais a mais no ano. O que você faz com. E é baixo, tá? Porque lembra, eu aumentei o meu salário, eu negociei o meu salário em 10 mil a mais. Ele foi 2, porque ele também não tinha as técnicas. Ele, acho que foi na ousadia ali, viu que eu consegui, ele falou: não vou aprender com ela, vou fazer também. Mas já foi 24 mil no ano. O que você faz com 24 mil no ano que você não faria? Porque você não teria se você não negociasse.
Isso é uma oportunidade, só de você saber aqui que você pode negociar o seu salário e tá tudo bem, que as empresas esperam que você negocie, quando você não negocia, é porque você está abrindo mão, porque a empresa que está te contratando está negociando do lado dela. Ela não te pergunta à toa quanto você ganha, qual é essa pretensão salarial, não é à toa. Você acha que ela está fazendo isso protocolarmente, assim? É um protocolo. Deixa eu perguntar tudo aqui que é do protocolo. Não, é uma negociação. E aí, porque que é importante, primeira coisa, você já saber que está tudo bem negociar o seu salário. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2022 da Fidelity Investment, enfim, meu inglês está meio enferrujado aqui, mas Fidelity Investment, eles provaram que 87% das pessoas que negociaram o próprio salário, 87% conseguiram um incremento salarial ou um incremento naquilo que eles ofereceram de primeira à empresa. 87% é uma estatística super alta. É importante você saber porque as pessoas conseguem. E se você não está fazendo, você não está conseguindo, é porque você não está nem tentando fazer.